estamos ao vivo com a turma de Bacharel em Teologia de Nova Iguaçu. Estamos com a Valcilena, o Renan, Rafael Barradas, o Samuel. Daqui a pouquinho o Paulo Malta chega por aí. Eu sou Eduardo Maciel, professor de vocês. Nesse módulo, essa aula vai ficar gravada no nosso portal de alunos e ali você tem possibilidade de ver e rever quantas vezes você precisar. O nosso tema neste módulo é Teologia Contemporânea. Nós já chegamos na aula de número 2. Só que na aula número 1, nós fizemos algumas considerações importantes. Se você não viu a aula 1, por favor, vá lá no seu portal de alunos, assistam a aula de número 1. Nós falamos do que é a teologia contemporânea, nós dissemos quando a teologia contemporânea se inicia, é a partir do século XX, né? Toda a produção do século XX para cá, ela faz parte desse bojo de contemporâneas. Nós falamos da influência da teologia contemporânea para outras teologias. E nós falamos de vários tipos de teologia na aula 1. Teologia bíblica, teologia católica, teologia protestante, teologia natural, teologia especulativa. A teologia contemporânea é um braço da teologia especulativa. E também falamos da teologia mística. Foi uma aula muito boa, muito proveitosa, que você possa rever essa aula, mesmo você que estava ao vivo. E aí começamos a falar sobre a mística e a tomística. A mística é aquela teologia que não leva muito em conta, né, o ensino da palavra, é mais o experiencialismo, como os pentecostais gostam de dizer, é mais o reteté, né? É negócio de girar, o helicóptero, é mais a experiência, o fogo, a visão, o poder. É uma teologia mística, e a tomística é a de Tomás de Aquino, que veio dar uma outra roupagem para a teologia, trazendo assim a filosofia. Falamos da influência de Tomás de Aquino na teologia filosófica, falamos também da influência da teologia protestante e da Contra-Reforma nessa mística, nessa tomística e nessa teologia contemporânea como um todo. Falamos sobre Galileu Galilei e a perseguição, a Inquisição, a Igreja Católica mandando muita gente para a fogueira, um período ali muito denso, um período muito hard. Finalizamos a aula passada, a última aula, a primeira desse módulo, introduzindo o assunto liberalismo teológico ou teologia liberal. E aí nós começamos falando o que não é a teologia liberal. Eu sempre gosto, né, de iniciar dizendo o que não é. Falamos também sobre o que é propriamente a teologia liberal. Não é um movimento, não é uma instituição, não é uma seita, não é um CNPJ. O nascimento da teologia liberal, quando essa teologia ela nasce. Falamos um pouco sobre a autocrítica, se bem que veremos autocrítica mais aprofundadamente em hermenêutica e em exegese. E falamos, né, terminamos a aula da semana passada com os principais nomes do liberalismo teológico. Foi isso que nós estudamos. Se você tem o seu material didático aí, a sua apostila, dá uma boa lida nas primeiras páginas aí, para que você possa ter uma ideia completa daquilo que nós falamos na aula 1. E se você, por um acaso, não viu ao vivo, assista a aula de número 1. Se viu, veja até novamente para fixar bastante aquilo que a gente disse. Hoje nós vamos continuar falando sobre liberalismo teológico, sobre teologia liberal. E eu quero trazer para vocês, nesse início de aula, as principais doutrinas
liberais. Ainda que você não seja um liberal e não flerte com essa teologia, talvez nem concorde com essa teologia, você a priori precisa saber o que eles pensam, até para você poder desconstruir, né? Não existe como a gente querer desconstruir uma ideia se nós não sabemos ao certo o que essa ideia é. Em primeiro lugar, foi a partir dos meados do século XIX, como consequência da grande vitalidade intelectual e da reorientação do pensamento, que nasceu a teologia liberal. Foi esta uma época de renascimento religioso em geral, e em particular uma época de expansão do protestantismo, que nasce lá em 1517 com Lutero, e aí vai ganhando força a partir dos séculos seguintes. Institucional e geograficamente, caracterizada pelas missões e pelo surgimento das sociedades bíblicas. Quase que no mundo todo existe uma sociedade bíblica. No nosso caso aqui no Brasil, é a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Mas existe também a Sociedade Bíblica Trinitariana, existe também outros tipos de sociedade bíblica ao redor do mundo, a Sociedade Bíblica Francesa, a Sociedade Bíblica Americana. Então, a partir do século XIX, com as missões, com a institucionalização do protestantismo, de uma igreja voltada para missões, e também a SBB, é que vai nascer aí a teologia liberal, o liberalismo teológico. Em segundo lugar, o liberalismo teológico, em sua essência, ele vai procurar libertar as consciências cristãs das suas amarras escolásticas, apontando-lhes as exigências da razão, porque lá na escolástica se pregou muito filosofia, razão e a junção da fé com a razão. Isso era uma coisa impossível em séculos passados, né? Um diálogo entre fé e razão, porque pareciam duas linhas, né, que não se cruzavam. Mas a partir do momento em que a teologia liberal começa a produzir os seus estudos, começa sim a querer trazer essas duas coisas para o mesmo campo. Realça a pessoa de Deus como fonte de toda a verdade e enfatiza a necessidade de uma certeza sincera na busca da verdade, embora reconheça a impossibilidade do ser humano de alcançar um conhecimento pleno sobre a verdade absoluta. Então, ao mesmo tempo que nós buscamos, em um curso de teologia, entender melhor a Deus e os atributos de Deus, nossa mente ela é finita, né? Como compreender um ser infinito com uma mente finita como a nossa? Nós nunca vamos alcançar a totalidade de Deus. Então, o que nós entendemos sobre Deus? Nós entendemos o que ele se dá a conhecer. Tudo aquilo que Deus se dá a conhecer, nós conhecemos dele. Agora, tem muita coisa que nós não vamos compreender. Deus, na sua totalidade, é algo muito grandioso para a mente finita humana entender. Por isso que tem aquele louvor que nós cantamos: ninguém explica Deus. A teologia, em algum momento, ela vai tentar, por A mais B, trazer assim elementos
para a nossa compreensão de Deus. A teologia, ela vai tentar trazer elementos para a pessoa compreender essa tão grandiosidade que nós chamamos Deus. Mas é claro que aquilo que nós entendemos de Deus e aquilo que nós conhecemos de Deus não é nem 1%. O que nós entendemos de Deus é aquilo que ele nos revela pela sua palavra. Pela sua palavra, aquilo que nós entendemos na nossa mente finita, limitada, não é a sua totalidade. Em terceiro lugar, a maioria dos teólogos da atualidade considera hoje insustentável essa premissa liberalista de que o espírito humano não possa se mover em regiões para além do alcance dos sentidos, além do raciocínio meramente racional. Existe um problema aqui sobre esse racionalismo. Para Platão, por exemplo, o intelecto ele tem ideias supersensíveis, inexplicáveis, à luz da razão, sendo que é neste reino que residem os característicos e principais distintivos da alma humana. Modernamente, é cada vez maior o número daqueles que conhecem uma área essencialmente metafísica, além da física. Vocês já tiveram essa disciplina. Portanto, fora do alcance dos meios físicos, na qual o espírito obedece às leis de sua própria natureza. O grande problema do liberalismo é querer entender todas as coisas pelo prisma da razão, ou dos sentimentos, ou das emoções. E existem coisas em Deus, na nossa experiência espiritual, que não é racional, não tem explicativas, não tem explicações. Principalmente quando nós chegamos no milagre, né? O milagre é um grande problema para muita gente, porque Deus ainda realiza milagres? Sim. E como é que a medicina, como é que a ciência, ela vai explicar um milagre? Não se explica. Milagre se recebe, milagre se vive. É nesse momento que a teologia liberal vai esbarrar em algumas questões da metafísica, em algumas questões de uma experiência com Deus, uma experiência transcendental que não dá para ser entendida pela razão. Por mais que queiramos traduzir com palavras, nós não iremos conseguir uma experiência espiritual. Em quarto lugar, nós temos os teólogos liberais, segundo eles, o protestantismo precisando incorporar à sua teologia os valores básicos, as aspirações e as atitudes características de uma cultura moderna, ressaltada, dentre outros, o imperativo ético do Evangelho, que seria dessa pregação nascendo as ações sociais, o Evangelho social. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive frio e me cobriste. Onde a mensagem de Cristo ela deixa de ser o poder de Deus para a salvação, para a regeneração de todo aquele que crê, o ser humano, para tornar-se apenas uma fórmula social, uma fórmula impotente. A igreja ela vai transcender os métodos e as fórmulas humanas. Gente, eu não estou dizendo que a igreja não deva fazer obras sociais. Eu não estou dizendo que a igreja não deva ajudar o pobre. Mas ajudar o pobre e fazer obras sociais é apenas uma fórmula humana. Isso também outras instituições
pastorais, institutos, ONGs acabam fazendo. A igreja ela precisa ir além de um evangelho social. Ah, mas uma coisa invalida a outra? Claro que não. A igreja pode continuar pregando a palavra de salvação, de regeneração, de libertação e fazer obras sociais. O problema do liberalismo religioso é querer concentrar tudo em obra social. E a missão integral que algumas igrejas fazem aí, como levantam a bandeira Ariovaldo Ramos, Ed René Kivitz, o próprio padre Leonardo Boff, da teologia católica, eles levantam sempre uma bandeira da caridade, da filantropia, mas nós não podemos esquecer que a igreja vai além da filantropia. A salvação, a regeneração é algo mais do que matar a fome de alguém. Não que a igreja não tenha esse dever. O problema da teologia social e também dos liberais é querer reduzir tudo a uma fórmula humana. E nós não vivemos de fórmulas humanas e de receita de bolo. Nós vivemos pela fé, nós vivemos o extraordinário. Ela vai produzir, turma, aquela vida plena de riqueza, que é o espírito livre e nobre em ação, uma vida desapegada talvez a bens materiais, pensando os melhores pensamentos, que a nossa pátria não é aqui, que a gente não tem que estar apegado nada aqui, e aceita as mais elevadas ideias e os reveste de uma linguagem irreversível. Assim, ela infunde um poder criador na sociedade de espíritos humanos. Não há uma fórmula suficiente para tornar boa uma sociedade se não for executada por homens bons. O cristianismo não elabora fórmulas, mas ele cria homens capazes de insuflar a forma moral em qualquer fórmula. Até porque, por causa do pecado original, somos pecadores, desgraçados, pobres, cegos, nus, desprezíveis, vagantes no mundo. Se não fosse a misericórdia de Deus nos alcançar, se não fosse o grande amor de Deus Pai, nós não estaríamos aqui. Então, reduzir o evangelho a apenas uma fórmula humana, de pessoas boas, de pessoas diferentes, de pessoas que tenham um espírito voluntarioso, é muito pouco, na minha opinião. O dever cristão, a ética cristã, ela vai além das ações sociais, ela vai além da filantropia, ela vai além das boas obras. Em quinto lugar, estamos falando de doutrinas da teologia liberal, as principais doutrinas dos liberais. O movimento liberalista, ele não reivindicou apenas as amplas liberdades para o exercício da razão, mas ele pregou também a tolerância entre as denominações protestantes, aproximando-as através da minimização das diferenças doutrinárias. O que é isso? Um ecumenismo? Não. Estamos falando aqui de igrejas co-irmãs, igrejas protestantes, batista, congregacional, assembleia, mundial, universal, igrejas luteranas. Estamos falando de igrejas evangélicas como um todo. Agora, até que ponto nós devemos tolerar doutrinas? Cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja tem a sua, mas o pecado é uma coisa que nós não deveríamos tolerar. Mas é um mal necessário.
é algo que nós não deveríamos tolerar. E se alguém está em pecado e faz parte da liderança, essa pessoa tem que ser tratada, essa pessoa tem que ser afastada, essa pessoa tem que passar por um período ali de reflexão. Algumas igrejas falam até disciplina, né? Eu prefiro reflexão. Nós não podemos tolerar o pecado. Deus ama os pecadores, mas ele detesta, ele abomina os pecados. E o problema do nosso evangeliquez hoje é que a gente acaba tolerando muita coisa que não era para ser tolerada. A gente acaba relevando muita coisa que não era para relevarmos. A teologia liberal tem esse probleminha. Começa a tolerar demais, a passar a mão demais. Número 6. O ressurgimento da intolerância religiosa no seio do catolicismo romano, lá com as inquisições, as pessoas que eram mortas, nas primeiras décadas do século passado, o que resultaram em prisões e morte dos protestantes em diversos países, tá? Especialmente na Estônia, na Lituânia, na Letônia, na Turquia, na Pérsia, em Portugal e também na Espanha. Contribuiu também para aproximar entre si denominações evangélicas. Em 1846, a Aliança Mundial Evangélica em Londres foi uma resposta ao estado de concorrente insegurança em que se achavam vários ou várias do protestantismo. Essa aliança muito fez pela liberdade de culto em todo o mundo. Então existe aqui uma organização para aproximar as igrejas, principalmente as denominações evangélicas, se bem que até hoje as igrejas não são muito unidas, né? Eu tiro, por exemplo, quando tem eventos assim interdenominacional. Existem alguns estados do Brasil que fazem a Marcha para Jesus. Quantas pessoas vão à Marcha para Jesus? Pouquíssimas. Apesar de algumas marchas aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, ter mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas perto de 10, 20, 30 milhões de evangélicos é muito pouco. Então existem pessoas também, mesmo na nossa tribo evangélica, que elas não irão se unir a outras igrejas. O liberalismo tenta trazer essa unidade, deixar as desavenças, as diferenças para trás, mas obviamente é uma tentativa, até hoje, que não teve muito sucesso. 7º, número 7. O espírito liberal reclama ainda respeito pela ciência e pelos métodos científicos de pesquisa, o que implica na aceitação franca do estudo, tanto do mundo material, como da crítica bíblica e da história da igreja. Você vê que a doutrina liberal ela está muito embasada na aceitação do estudo bíblico, muito embasada nas letras, muito embasada na crítica bíblica ou na alta crítica. Mas para nós é a irrefutável palavra do Senhor, sem erros, inerrante palavra de Deus. Para eles não. Eles vão tentar buscar erros na Bíblia, erros de tradução, frases fora do contexto, adições em alguns idiomas, enfim. A alta crítica ela vai se prender a achar um furo na Bíblia. Muitas vezes as pessoas querem encontrar um furo na Bíblia.
E na história da igreja também. Somos perfeitos? Claro que não. Cometemos muitos erros? Obviamente sim, somos humanos. Foi valendo-se desse estado de espírito voltado lá para as letras que o Darwin publicou a sua obra As Origens das Espécies através do meio de seleção natural, em 24 de novembro de 1859, que provocou violentas e intermináveis polêmicas. Como assim seleção natural? O Darwin dizia, dentro de uma ética pragmática, utilitarista, que o mundo ele vai sempre ser dos mais fortes, dos mais inteligentes, dos mais preparados. São esses sempre que vão caminhar na frente. E a grande massa, que não é tão forte, que não tem tanta saúde, que não tem tanta disposição, que não tem tanto acesso à educação, ao ensino, a massa sempre ficará para trás. Então essa origem das espécies por meio de uma seleção natural, ela vai ganhar muita força, muita polêmica nessa época em que o liberalismo teológico vai produzir de maneira catedrática muitos dos seus estudos. Em oitavo lugar, nós temos o liberalismo teológico aceitando também o princípio da continuidade. O que é isso? Considerando mais importante as semelhanças do que os contrastes. Toda religião tem semelhança, tá? E tem muito mais semelhança do que contraste. Admitindo-se da ideia da evolução para superar os abismos existentes entre o natural e o espiritual, entre o homem e o seu Criador, enfatizando mais a imanência de Deus do que a transcendência divina. O liberalismo prega ainda a confiança do homem no futuro, gerada pelas grandes conquistas dos campos da ciência. Então aqui nós temos alguns pontos. O princípio da continuidade, a raça humana evoluindo. Eu ouvi muita gente dizendo na época da pandemia que depois de um ano e meio trancado dentro de casa, conseguindo sobreviver à pandemia, à Covid-19, que nós sairíamos melhores daquele período. Gente, a humanidade não melhorou, na minha opinião, em nada. Em alguns casos, nós até pioramos. Covid não nos trouxe nenhuma melhora humana. Teologia liberal ela vai enfatizar muito mais a imanência de Deus, o Deus Emanuel, o Jesus Cop, o Jesus lá da série The Chosen, do que propriamente a transcendência de Deus. Porque existe um abismo, né, entre o natural e o espiritual. Existe um abismo entre aquilo que nós vivemos aqui e agora e a nossa morada celestial. Então eles vão pregar para esse homem que a terra, que as conquistas, que essa vida e que também a evolução da ciência tende a fazer com que a vida se torne melhor. E não é isso que nós estamos vendo. Ah, mas a tecnologia está aí para nos ajudar. A inteligência artificial está aí para poupar o nosso tempo. Legal. E por que as pessoas hoje trabalham mais? Por que as pessoas hoje ficam mais deprimidas, depressivas? Por que o pai não tem um período para andar de bicicleta com seus filhos? Por que a gente tem medo de sair de dentro de casa e as crianças ficam mais e mais no tecnológico, no computador, no tablet, no celular? Com todos esses avanços da ciência, realmente
A vida deveria ser melhor, mas não é o que nós estamos enxergando, diga-se de passagem. Em nono lugar, estamos falando só de doutrinas liberais até agora, hein? Não há dúvida de que o sonho liberalista do século passado mostra-se a cada dia mais impossibilitante de materializar-se. A teoria da evolução está hoje sendo negada pelos principais cientistas. Ah, o homem veio do macaco. Não. Existe um criador que criou Adão, criou Eva, criou o primeiro homem, criou a primeira mulher. E as conquistas da ciência moderna têm trazido ao lado do seu inegável progresso resultados catastróficos. Criaram, por exemplo, uma tecnologia que é o drone. Aí fizeram desse drone uma arma de guerra para a Rússia bombardear a Ucrânia através de drones. Cada vez mais a gente vai evoluindo tecnologicamente, cientificamente, mas o progresso não chega. Ah, professor, por que não chega? Porque o mundo jaz no maligno. Existe uma nuvem aqui, uma áurea aqui, que é maligna. O mundo não vai melhorar segundo o Apocalipse. Não sei quando o anticristo vir, né? Segundo o Apocalipse, as coisas irão piorar um bocado ainda para que venha um salvador da pátria, para que venha alguém que vai trazer solução para os grandes problemas da humanidade. É isso que a teologia liberal quer se apoiar, mas nós não nos apoiamos. A confiança do homem no futuro desvanece-se hoje à luz dos fatos atuais, do exemplo das amargas experiências recorrentes, até de frustrações nossas. Quanto à imanência de Deus, sugere esta ênfase de que a divindade está dedicada, ou melhor, identificada com a totalidade das existências, afirmando panteisticamente que tudo é Deus e que Deus é tudo. O que é o panteísmo? É justamente isso. Deus é tudo, tudo é Deus. A água é Deus. A flor é Deus. A mata é Deus. A cachoeira é Deus. O sol é Deus. A lua é Deus. Uma criança sorrir para mim é Deus. Não. Deus é tudo, tudo é Deus? Não. São criaturas de Deus, é criação de Deus. Mas não é Deus. Não é um ser místico. Não é uma divindade. Senão daqui a pouco eu vou fazer igual as religiões orientais que adoram a natureza, que fazem saudação ao Deus Sol, que ficam aplaudindo todo dia 6 horas da tarde o pôr do sol. E o único digno de louvor, de adoração é Deus. Então temos que tomar cuidado com essas doutrinas. Parecem sofismas, né? Parece lógico, mas não existe verdade ali. Elimina-se, destarte toda a concepção da personalidade divina, querem jogar Deus para segundo plano e, em consequência disso, consideram o homem um ser irresponsável. Ah, coitadinho do ser humano, ele não tem responsabilidade em nada que está acontecendo no universo. Quando se nega o conceito de Deus como Criador onipotente, que está acima de todas as coisas e que criou todas as coisas,
nós corremos o risco de cair no fatalismo, característico dos cultos orientais e, infelizmente, que está tendo uma expansão no Ocidente. Muitas vezes, quando eu estou caindo na conversa do fatalismo, eu vou acreditar tudo a uma fatalidade, ao destino. Ai, foi uma fatalidade, foi o acaso, foi obra do destino. Não. Existem coisas que é de responsabilidade nossa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se eu estou muito perto de um abismo e aquilo ali vem a desbarracar ali, eu vou cair naquele barranco e eu vou cair dentro daquele abismo. Se eu procuro viver uma vida perigosamente, uma hora eu posso encontrar a morte. Ah, foi o acaso, foi um fatalismo. Nem sempre é um fatalismo. Muita coisa sou eu que busco, muita coisa sou eu que acabo caindo nesse fatalismo. Sou eu que acabo procurando essas coisas. Sinais da presença do fatalismo em nossos dias são horóscopo. Não tem gente que seguia lá pelo horóscopo? Alguns anos atrás eu fazia rádio. O nome da rádio era Metropolitana, 1090 AM. Sou da época do AM, hein? Olha como eu sou antigo. E aí eu chegava lá na Metropolitana, não era uma rádio evangélica, tinha tudo que era programa. E eu ia fazer o programa de rádio da minha igreja. E aí antes do programa da minha igreja, tinha lá um programa de variedade, de horóscopo. E o estúdio era todo de vidro, né? Era um aquário. Eu só tô vendo lá de fora, antes do meu programa começar, a menina que dá o horóscopo do dia, ela esqueceu a revistinha do horóscopo. Ela não tinha levado a revistinha. Naquela época não devia ter internet ainda. E aí falar o quê? Ah, você que é do signo de Sagitário. E ela não tinha nada para falar. E aí, na hora, o outro rapaz estava fazendo um programa lá, começaram a inventar coisas. Ó, a sua cor de camisa é vermelha. E eu tava vendo aquilo tudo no improviso. E o pior que tinham pessoas ouvindo aquela rádio e fazendo a sua vida girar ali, se mover ali, funcionar dentro de um horóscopo. Tem também o fetichismo, tem também o biorritmo, rejeitados como anticientíficos por um grande número de médicos renomados. Então, o horóscopo, o fetichismo, o biorritmos são pseudociências. A professora explica melhor aí os biorritmos. Vou colocar na tela para vocês aqui o que eu achei hoje sobre os biorritmos. São ciclos biológicos que vão influenciar o comportamento do corpo humano, afetando a emoção, a saúde física e a saúde mental. E são divididos em 3 categorias. A primeira categoria é o ciclo físico. Para essa turma do biorritmo, dura 23 dias, aonde você vai relacionar a força, a resistência, a energia. E nos dias de pico, as pessoas tendem a se sentir melhor, mais disposta, enquanto nos dias críticos elas apresentam alguma fadiga, né? Depois tem o ciclo emocional, é um ciclo maior, 28 dias. Vai afetar o humor, vai afetar os sentimentos da pessoa. No período de alta, a pessoa tem muita alegria, muito autoconfiança.
Mas no período de baixa, a pessoa pode trazer uma tristeza, uma apatia. E tem o ciclo intelectual, são 33 dias, maior ainda. Tem a influência da criatividade, do pensamento crítico, da capacidade de aprendizado. Nos dias favoráveis, a pessoa está mais produtiva, mais inspirada. E nos outros dias, não sei quantos desses 33 aí, ela está menos inspirada, ela está menos vocacionada. Mas, gente, não precisa estudar biorritmo para entender que a nossa vida é dialética. Tem dia de tristeza, tem dia de alegria. Tem dia de festa, tem dia de pranto. Tem dia de muita motivação, muita saúde. Tem dia de muito cansaço, muita preguiça. Essa turma que quer criar uma filosofia e intitular de biorritmo, para nós, eles estão aí no mesmo grupo do pessoal do horóscopo, do Sagitário, do Câncer. É a mesma coisa. E tem também o fetichismo. O fetichismo para psicanálise é uma coisa, para Freud é outra coisa. E aqui pode ter um contexto um pouco diferente, porque a gente está falando de um fetichismo religioso, um fetichismo cultural. E aí a atribuição que a gente vai dar são poderes místicos e sobrenaturais a objetos, a amuletos, a ídolos. Então, se eu abençoar essa água aqui na televisão, né? Porque a televisão tem uma mística, e mandar você beber essa água aqui, muita gente vai achar que tá abençoado, porque eu orei aquela água, eu consagrei aquela água. Gente, é água. Água é água, não tem água benta, não tem água mística. E tem também um fetichismo psicológico, né? Uma admiração exagerada por outra pessoa, ou por uma coisa, por um objeto, podendo envolver até uma fixação intensa. Será que essas pessoas aí que têm ídolos e que ficam na fila de um show uma semana para ver o seu ídolo, será que não é um fetichismo psicológico? Será que não é uma carência humana nós idolatrarmos um ser humano igual a mim e a você? De ontem para hoje só se fala da morte do Papa Francisco. Ah, mas é a maior autoridade da Igreja Católica. Tudo bem, mas é um homem, é um ser humano igual a mim e a você. Passou pelo processo da vida, está morto. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. E muita gente está nesse fetichismo psicológico, nessa idolatria. Em 10º lugar, e aqui eu fecho a teologia liberal, a doutrina liberal, ela ainda tem uma relação, ela ainda dá uma ênfase ao liberalismo da imanência de Deus em tudo. E isso traz uma implicação séria quando tratamos do problema do pecado, despersonalizando a divindade. É o homem sendo colocado, melhor dizendo, no centro de tudo, como a medida de tudo. Eu já ouvi pessoas dizendo que o ser humano é o ponto fraco de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo que Deus, ele faria qualquer coisa pelo ser humano. Deus, ele nos ama muito, eu creio nisso. Mas não somos nós que estamos no centro do universo. Senão a nossa fé passa a ser uma fé antropocêntrica. E os louvores hoje, eles estão tão assim, né? Ao invés da gente chegar na igreja e cantar canções verticais,
de adoração ao nosso Senhor, a gente começa a cantar sobre nós mesmos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Deus, ele vai colocar as luzes no palco para você brilhar. Tem algumas canções aí que o pessoal tá cantando nas igrejas que fala muito mais sobre o eu do que sobre o Deus. É uma teologia liberal, é uma doutrina liberal, colocando sempre o homem no centro de tudo. E isso significa que o fim do homem é estar satisfeito consigo mesmo. É um hedonismo, né? Deus entende. Se eu estiver bem, Deus entende. Deus quer a minha felicidade. Com os seus horizontes e etc. O Dr. John afirma que o pecado, como fator da existência humana, é terrivelmente real e que é coisa dos filósofos balconizados sempre tratarem de fazer desaparecer por meio de argumentos arrazoados. Então a filosofia tenta romantizar o pecado. Com a expressão dos balconizados, se faz referência a Aristóteles e a Ernest Renan. Seu xará aí, Renan. Ernest, como símbolo daquele que para quem a vida e o universo são objetos permanentes de estudo e de contemplação. Será que Deus, ele ainda se surpreenda com alguma coisa que o ser humano ele possa fazer? Tanto para o lado bom, que é a contemplação, quanto para o lado mal, que é o escândalo. Deus, ele não se surpreende com nada nem com ninguém. Ah, professor, mas quando eu dobro o meu joelho e eu clamo ao Pai, ele me ouve, ele me atende. Sim, mas ele te ouve, ele te atende sabendo, conhecendo o nosso coração. Não porque somos pessoas mais usadas por Deus, ou pessoas especiais, ou pessoas que vão ao monte 3 vezes por semana, ou pessoas que jejuam, ou pessoas que vão para consagração toda semana. Isso não nos faz especiais em nada. Isso não chama a atenção de Deus para nós. Muitas vezes nós queremos isso, né? Queremos chamar a atenção de Deus para nós, sermos eleitos e eleitas pessoas especiais. E nós não somos melhores do que ninguém. Somos exatamente iguais. Somos todos Adãos. Então nós fechamos aí as doutrinas da teologia liberal, do liberalismo religioso, liberalismo teológico. Alguma dúvida, Valcilena? Dúvidas? Samuel, Barradas, Renan, dúvidas? Tranquilo, tranquilo? Então vamos falar agora, já que vocês não têm dúvidas, sobre o Karl Barth. Não confundam com Karl Marx. Karl Marx é camarada lá do socialismo. O Karl Barth, ele é um teólogo, ele traz para nós uma outra teologia chamada Novo Ortodoxismo. Nós estamos estudando aqui a cada semana algumas teologias. Essa teologia do Karl Barth é comumente conhecida como barthianismo, por ter como seu principal autor Karl Barth, nascido em 1886, faleceu em 1968, 10 anos antes de eu nascer, né? Eu nasci em 78. O Barth morre em 68. Considerado o maior teólogo do século XX. Se você não pegou ainda nada sobre o Barth, comece a pesquisar, porque ele é considerado o maior teólogo do século XX.
Esse sistema possui vários outros nomes, várias outras nomenclaturas. O novo ortodoxismo também é conhecido como teologia dogmática, como teologia da crise, como neo-ortodoxia, como teologia transcendental e como modernismo negativista. Vai variar aí de autor para autor, de livro para livro, mas a essência é a mesma, o barthianismo. Vamos ver alguns dados aqui sobre o Karl Barth, sobre a nova ortodoxia, o novo ortodoxismo. Karl Barth, ele nasceu na Suíça, ele lecionou teologia nas faculdades de Göttingen, em Munique, na Alemanha, e em Bonn. Mas ele foi demitido lá do seu último posto pelo governo hitlerianista em 1935, auge da guerra. E por resistir às tentativas do ditador de nazificar a Igreja Reformada da Alemanha, ele teve os seus diplomas anulados. Agora você vê, né? Você estuda há anos, faz teologia, faz graduação, faz pós-graduações, faz o seu mestrado, faz o seu doutorado, e por você não concordar com algum sistema político, os seus diplomas são cassados. Você é demitido. Você vai passando aí por algum tipo de perseguição, né? Porque ele estava vivendo ali uma perseguição. Com a derrota do nazifascismo, ele vai recuperar a sua cátedra, seus diplomas, de onde mais tarde ele vai se transferir para Basileia e ele vai se aposentar 7 anos antes da sua morte, em 1961. E em 1961, na sua aposentadoria, ele começa a elaborar a sua teologia, o barthianismo, o novo ortodoxismo, aquilo que nós estamos estudando agora, dentro desse leque amplo de teologias especulativas, de teologia contemporânea. A gente estuda agora Karl Barth. Vamos ver alguns pontos de vista aí do barthianismo, do ortodoxismo. A gente não pode deixar de reconhecer que, sob vários aspectos, a teologia do Barth foi um retorno, embora aparente, às várias doutrinas bíblicas desprezadas pelo liberalismo. O que o liberalismo desprezou lá no século XX? A Trindade, o nascimento virginal, as duas naturezas de Cristo, unidas numa só pessoa. E aí, naquele concílio da Calcedônia, no ano de no ano de 451, e depois de 1000 anos ali, a Reforma Protestante, ele vai retornar a somente a salvação, somente a graça, somente a fé, somente a glorificação, somente a justiça. Então, qual foi a proposta do Karl Barth no novo ortodoxismo? Recuperar aquilo que perdemos pelo liberalismo teológico, pela teologia católica, recuperar as doutrinas da Trindade, do nascimento virginal, das duas naturezas de Cristo, a natureza humana, a natureza divina, em uma só pessoa. Então é essa recuperação que o Karl Barth tenta propor, um retorno às raízes. Em virtude desse ponto de vista,
Foi o bartianismo chamado também de neomodernismo e de neo-ortodoxia. Por que neo? Porque era uma nova doutrina, uma nova velha, né? Nova velha doutrina. Ele só estava tentando trazer de volta a essência do evangelho, a essência da teologia bíblica. Mas como ele estava trazendo dentro de uma nova roupagem, de uma nova linguagem, até filosófica, porque essa teologia dele é especulativa, é filosófica, é racional. Então, eles deram o nome de neo-ortodoxia, neo-modernismo. Agora, existem falhas, porque quando a gente age e quando a gente entra na seara da especulação, especulação tem a ver com opinião, especulação tem a ver com feeling, especulação tem a ver com insight, e às vezes dá errado. Vamos ver algumas falhas da teologia do Barth. A primeira, que nós vamos elencar aqui na aula, e que também nós vamos elencar aqui através da nossa apostila, do nosso estudo periódico. A primeira, para mim é a mais polêmica. Para mim é a mais polêmica. A primeira, deixa eu botar em tela grande aqui que o meu mouse caiu. Não sei se vocês ouviram um barulhão aí em casa, achando que era raio, trovão, não. Foi o mouse que caiu da minha mão. A primeira, para mim, é a mais polêmica. A Bíblia não é a palavra de Deus. Apenas contém. Por isso, ela pode ser criticada à vontade. Eu já vi professores dentro de sala de aula pegando a Bíblia e jogando a Bíblia no lixo, chutando a Bíblia, porque para eles, assim como Calbart, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro qualquer, que contém a palavra de Deus. Por isso a Bíblia pode ser criticada à vontade. Para mim, isso é um sério risco. Não que eu sou da turma que vai idolatrar o livro, mas eu tenho reverência, eu tenho respeito, eu tenho amor por essa palavra que chegou através da minha vida. Ah, professor, mas é um livro. Sim, é um livro que contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Alguém pode botar fogo na Bíblia? Pode, mas para mim é desrespeito. A Bíblia ela pode estar até no digital, até no celular, até no tablet, pode, mas a juventude não vai saber manejar bem a palavra da verdade. Se você pedir para eles abrirem Judas, eles não vão saber onde está Judas. Se você pedir para abrir Miqueias, eles não manejam bem, porque tudo para eles é touch. Tudo para eles é ficar tocando na tela. Tudo é o digital. E a palavra diz que nós devemos aprender a manejar bem a palavra da verdade. Então, para mim, isso aqui é uma grave falha do Barth, da teologia barthiana. A Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra. A segunda falha estabelece um falso contraste entre a autoridade espiritual da igreja, por ele aceita, e a autoridade legal que ele rejeita. Assim ele deixou a porta aberta para várias discussões. Eu acho que deu um nó na tua cabeça agora, né? O que é a autoridade espiritual da igreja, que ele aceitava,
e o que é autoridade legal que ele não fechava com a turma. Eu também coloquei aqui um gráfico para facilitar para vocês. Depois eu envio esses slides, não tem na apostila isso. Ele rejeita a autoridade espiritual da igreja por quê? Porque ele acredita que a revelação divina não poderia ser limitada ou controlada por instituições humanas. Para ele, a igreja não era a fonte da verdade, mas a igreja era um meio pelos quais os fiéis poderiam se aproximar de Deus, teologar. Então ele vai enfatizar a palavra de Deus, que é soberano. Independente da gente estar dentro de um templo, se dentro de casa a gente fizer um estudo bíblico e orarmos a Deus, ali se torna uma igreja. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, ali ele está. Então ele rejeita essa autoridade espiritual que Deus só está na igreja. Não, para ele Deus está em todos os lugares. Só que ao mesmo tempo ele fecha com a autoridade legal, no sentido de que a igreja tem um papel social, a igreja tem um papel de organização, de ONG, a igreja tem que ser reconhecida como uma instituição, a igreja precisa de uma estrutura funcional para interagir com a sociedade. A igreja ela inclui ali aspectos administrativos, uma hierarquia jurídica, uma influência na vida pública. Então eu acho que fica muito dúbio você querer desconstruir a autoridade espiritual da igreja e ao mesmo tempo legitimar a autoridade legal, jurídica, administrativa dessa mesma igreja. Para mim, fica dúbio, cria confusões, e a palavra de Deus, a teologia, ela não pode trazer sombra de dúvida para nós. Ela tem que sanar as nossas dúvidas, ela tem que sanar as nossas questões. As nossas questões, elas precisam ser minimizadas. Em terceiro lugar, o Calbart vai falhar, segundo a sua teologia transcendental, dizendo que o mundo está cheio de contradições, inclusive na religião. Por isso, os seguidores dessa escola admitem o sistema que se exclui mutuamente. Aqui eu concordo com ele em parte, tá? Não é de se jogar fora tudo que o Calbart produziu, não. Tem muita coisa boa. O perigo aqui dessa teologia transcendental, falando que o mundo está cheio de contradições, é achar que tudo que é falado na igreja é uma contradição. E nem tudo. Você que é mais crítico como eu, encontra algumas contradições na igreja. Quer ver uma que eu vejo muito? Os pastores, meus colegas de ministério, pastores até presidente, eles vivem dizendo que a igreja está passando por dificuldade financeira. Vocês já viram isso? Olha, gente, esse mês eu não sei se vai dar para pagar o aluguel, esse mês tá muito difícil, muita gente não contribuiu. Aí nesse mesmo mês que ele diz que tá muito difícil, ele cisma de fazer uma reforma no banheiro da igreja. Não que o banheiro da igreja não precisa ser reformado, mas ele coloca na cabeça dele que tem que ser um banheiro de shopping. E aí ele gasta 100 mil reais numa reforma de um banheiro. Será que não tinha coisa mais importante para se fazer com esse dinheiro? 100 mil reais na reforma de um banheiro para shopping dentro da igreja? Será que ele tiraria esses 100 mil reais para dar cestas básicas para os pobres? Não. Mas um banheiro de luxo a igreja tem. Para mim é uma contradição.
para você possa não ser. Porque ao mesmo tempo que se diz a igreja está precisando muito de ajuda, se joga também muito dinheiro fora da própria igreja. Então Karl Barth não está tão errado. No mundo está cheio de contradições, inclusive na religião, mas não é que na igreja a gente só vai encontrar contradições. Na igreja também tem os remanescentes fiéis, os últimos moicanos que estão ali, vivendo a verdade em amor. E a quarta falha do Karl Barth, para a gente fechar a aula de hoje, ele vai dizer aqui, número 4, um dos seus líderes declarou, dos líderes lá do movimento barthianista, em face do modernismo e da fé histórica, de não dizer um ou outro, mas dizer um e outro. Presta atenção no português aqui, ó. Não é um e outro. Não é Corinthians ou Palmeiras. Não é Flamengo ou Vasco. Não, 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 não. É Flamengo e Vasco. É Corinthians e Palmeiras. Isto equivale a aceitar a doutrina de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e, ao mesmo tempo, admitir a mediação de Maria. Olha que loucura. Ao mesmo tempo, eu digo, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. E nesse mesmo tempo eu estou fazendo as minhas rezas para Maria. Ah, Maria, Mãe de Deus. Gente, são falhas, são contradições. Fazendo um fechamento aqui da nossa aula, fazendo uma conclusão, essa unitranscendentalista de Karl Barth, ela vai se assemelhar a um balconista que vende exatamente o produto que o freguês deseja. Se ele for um freguês cristão, eu vou vender um amuleto cristão. Se ele for um freguês católico, eu vou vender uma coisa católica. Se ele for um freguês histórico, eu vou vender uma coisa histórica. Se ele for um freguês liberal, eu vou vender uma coisa liberal. Sabe aquela pessoa que trabalha numa venda, num armarinho, num mini mercado, e ali você acaba vendendo o que o freguês quer comprar? Tem Fanta Uva? Tem. Ah, mas eu queria Fanta Laranja. Tem também. Ah, mas eu queria Coca-Cola. Também tem. Ah, mas eu queria Guaravita. Opa, vou lá pegar para você Guaravita. Então, muitas vezes, o evangelho está se tornando unitranscendentalista. Esse é o termo. Unitranscendentalista. Porque nós queremos agradar a todo. Pastor Eduardo, não pregue isso não, porque vai ofender o maior dizimista da igreja. Pastor Paulo Malta, não pregue isso não, senão as pessoas não vão voltar mais no seu culto. Não toca nesse assunto, porque esse assunto é muito polêmico. Esse assunto é muito delicado. Mas não é um assunto bíblico. E nós não devemos pregar a palavra da verdade. Gente, se não for assim, se a nossa pregação ela for pautada, isso pode, isso não pode falar, é melhor nem aceitar o convite. Eu não aceito convites quando alguém quer pautar a minha pregação. Até porque eu quero dar liberdade para o Espírito Santo. Então, muito cuidado com as teologias especulativas, filosóficas. Hoje nós vimos o liberalismo,
Nessa aula nós vimos o bartianismo, o novo ortodoxismo, e eu espero que você possa ler ainda mais sobre o assunto, buscar ainda mais informação sobre tudo aquilo que nós falamos nessa aula. Aqui estão as minhas redes sociais, o meu e-mail, para você entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas.